Hoje tem Fluminense Sport pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para você ficar por dentro de todos os detalhes dessa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir, vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Pra gente começar com as principais informações para quem quer acompanhar esse confronto, Fluminense e Sport vão se enfrentar hoje às 6h30 no Maracanã e vai ter transmissão do Premier. Quando acabar a partida, você já sabe, a gente tem nosso encontro marcado aqui no canal para nossa live pós-jogo, onde inclusive a gente vai ver quem acertou o nosso bolão de palpites e conversar um pouco mais sobre a atuação do Fluminense, resultado. Mas sem mais delongas, a gente só precisa, antes de começar a falar sobre esse jogo, pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e hypar esse vídeo para ajudar o nosso canal a chegar a mais tricolores. Mas hoje o Fluminense vai enfrentar o Sport, uma equipe que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e que também não só não venceu, como tem o pior ataque da competição. O Renato vai propor algumas mudanças com relação ao time que vinha sendo titular. Para mim ainda não são mudanças satisfatórias, mas quem a gente deve ver retornando aos gramados é o Guga, segundo o GE. A tendência é que ele entre nessa partida sendo titular. Ele já estava à disposição na última rodada, ficou de fora ali por uma decisão do Renato para não correr o risco, já que o Gabriel Fuentes também estava voltando, de colocar dois jogadores que ele saberia que ia precisar substituir no segundo tempo. Então hoje quem deve iniciar como novidade é o Guga. Além dele, quem deve ter aí uma manutenção dentro dessa equipe é o Keno, que fez uma boa partida contra a Aparecidense. Eu sei, o jogo em si, da maneira como aconteceu, não foi muito agradável, mas o Keno foi responsável por 9 das finalizações da última partida. Sem sombra de dúvidas, foi um cara que ajudou bastante a equipe, que eu acho até que merece essa manutenção, mas eu faria algumas ressalvas com relação ali aos outros jogadores e à formação dessa equipe. Uns que ainda estão próximos de voltar, mas não devem voltar para esse jogo e talvez para a próxima rodada, são os casos de Isaac, Riquelme Felipe e Thiago Silva. Estão no final da transição e podem ficar à disposição para o próximo jogo, mas tendem a não ir para essa partida. E o Hércules, depois da sua conjuntivite, também volta a ficar à disposição do grupo. Então a gente pode acabar vendo o Hércules voltando a campo hoje, mas a tendência é que ele não inicie esse jogo com os 11 titulares. Segundo o GE, a provável escalação para essa partida tem Fábio no gol, Guga na lateral direita, dupla de zaga com Ignácio e Freitas, na lateral esquerda, Gabriel Fuentes, no meio-campo com Martinelli, Nonato e Ganso, e o ataque com Arias, Keno e Everaldo. E aí, para começar a dar os meus pitacos sobre essa escalação, primeiro de tudo, a gente pode falar sobre o Everaldo. O Everaldo vai entrar em campo porque a gente está sem o Germancano à disposição e vamos ficar pelo menos um mês sem o Germán. E aí, por mais que o Everaldo não tenha feito uma boa partida no último jogo pela Copa do Brasil, acho que não tem muito o que fazer, galera. É o centroavante que a gente tem. Infelizmente, só temos ele como opção no banco, que para mim é um problema de planejamento para o que foram as contratações. O Fluminense já precisava de um centroavante antes mesmo de se fazer de Cauê, Elias e Lelê. Contratou apenas o Everaldo e agora temos apenas o Everaldo à disposição. Se acontecer alguma coisa com o Everaldo, né, bate na madeira para que não aconteça, mas ou a gente vai ter que recorrer à base ou talvez improvisar algum outro atacante, o que, enfim, não seria talvez a melhor das escolhas. Com relação ao Guga voltando, acho ótima a oportunidade, acho que merecia. O Guga vinha sendo titular quando ele se machuca e vinha sendo titular ali tanto por méritos dele, como também por deméritos ali do Samuel Xavier, que não vinha tendo boas atuações e que conseguiu se recuperar, né, pelo menos um pouco, ainda que nem todas sejam atuações perfeitas. Mas a gente vê mais uma vez uma insistência ali no 4-3-3 que tem um pouco incomodado pelo simples motivo de não estar dando muito certo em termos de qualidade, talvez, do futebol que a gente vê apresentado dentro de campo. E aí eu fiquei pensando, o que eu faria diferente? Por quê? A gente poderia jogar no 4-4-2, com ataque com Arias e Everaldo? Sim, poderíamos. Mas eu acho que pela partida que o Keno fez e também pela falta de confiança que eu tenho hoje no Everaldo, porque assim, galera, eu acredito que o Everaldo ele pode entregar mais do que ele entregou, por exemplo, no jogo contra a Aparecidense, nos últimos jogos que ele entrou dentro de campo. Só que ao mesmo tempo, ele não demonstrou isso ainda. Então eu não confio ele como o único cara ali, a minha opção de gol dentro de campo. E aí, com relação a isso,
ter o Keno em campo me dá uma expectativa maior. Então, gosto da ideia de ter o Keno como titular. Mas não necessariamente você precisa manter a formação 4-3-3. A gente está enfrentando a equipe que tem o pior ataque da competição. O Fluminense poderia, por exemplo, reforçar o meio de campo para poder melhorar a criação e, ao mesmo tempo, dar uma segurada na última linha. Você entrar com 3 zagueiros, 4 meio-campistas e 3 atacantes. Acho que seria muito possível se eu fosse montar para esse jogo, para poder manter o Keno dentro de campo e ao mesmo tempo ter um meio de campo reforçado, já que a gente sente essa falta. Eu entraria na zaga com Freitas e Ignacio Manuel, um meio de campo com Bernal, Martinelli, Nonato e Ganso, ou Ganso e Lescano. Seriam 2 caras ali para ajudar na construção, e acredito que o Nonato, pelo que vem treinando e também pelo que vem apresentando dentro de campo, de chegar mais próximo à área, também é um cara que pode ajudar nisso, então ficaria entre esses 2. E um ataque com Arias, Keno e Everaldo, acho que seria uma escalação possível contra essa equipe do Sport, que é uma equipe que, beleza, também tem passado percalços na competição, porque assim como a gente sofreu com algumas questões de arbitragem que ficaram até bem marcantes, mas ao mesmo tempo ainda é uma equipe que tem o ataque mais fraco da competição. Não é à toa, é pelo que produz. O Sport até o momento tem 3 gols, inclusive 3 gols, 2 empates e o resto é tudo derrota. Os jogos que empatou ficou apenas no 0-0. Então, assim, acredito que o Fluminense não precisaria ter talvez 4 lá atrás, e que esse meio de campo já ajudaria a conter e não dar tanto trabalho para nossa zaga. E escolhi ali pelo menos o Manuel no lugar do Thiago Santos, até pela partida segura que o Manuel faz contra a União Espanhola, e pelas falhas recentes do Thiago Santos. Acho que não seria bom, porque qualquer falha nesse jogo defensivo, eu acho que ia acabar, sendo ele ou não, a gente acabar ficando bastante preocupado com a presença dele dentro de campo, então colocaria o Manuel por conta disso. Não sei o que você acha dessa escalação, deixa aí nos comentários. Faria essa loucura, digamos assim, que é um pouco diferente, ou você colocaria o 4-4-2, ou até entraria com esse 4-3-3 mesmo, talvez só mudando algumas peças. Até vale mencionar, né, segundo a informação que o GE trouxe, o Martinelli, por desgaste, como é o terceiro jogador com mais minutos dentro de campo, e ele vem saindo no segundo tempo cansado, ele vai ter a sua minutagem controlada, né? Então possivelmente o Renato já deve preparar esse jogo contando que, se o Martinelli for titular, vai ser substituído no segundo tempo. Aí colocava um ala, colocava de repente o Hugo como ala no segundo tempo, já contando que a gente teria feito ali uma atuação segura. Enfim, essa seria a minha ideia. Deixa aí nos comentários o que você acha e vamos ver como vem o nosso adversário para esse jogo. Segundo o GE, o Sport tem 3 jogadores voltando a ficar à sua disposição. O principal deles seria o Rivera, que estava cumprindo suspensão automática na última rodada e volta a ficar à disposição da equipe para esse jogo, deve ser titular na partida. Além do volante, também o atacante Pablo e o lateral esquerdo Dalbert, os dois estavam lesionados e voltam a ficar à disposição nessa rodada. Uma dúvida para a equipe do Sport é o meia Sérgio Oliveira. Ele vinha tratando de lesão, já passou por transição física, mas o Sport, né, o clube, não fala se o jogador vai ou não para essa partida, tá fazendo um mistério em torno disso, mas com os jogadores que tem à disposição, a provável escalação do GE tem Kaique França no gol, na linha de defesa Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús. No meio campo, Rivera, Zé Lucas e Duqueiroz. E no ataque, Lucas Lima, Barleta e Pablo. E o árbitro dessa partida será o Rafael Rodrigo Klein. Sim, eu sei, mas é o que a CBF tem colocado pra gente. Cenários desenhados, bora que bora pra esse jogo. Eu gostaria muito, assim, nesse jogo, de ver uma atuação segura do Fluminense. Não sei se isso vai acontecer, mas entendo também que para quem quer continuar brigando lá na parte de cima, os 3 pontos nessa rodada contra o lanterna da competição são o que mais importam. Então, vamos e nos vemos agora depois dessa live aqui no canal pra gente ver ali quem acertou o nosso bolão e conversar sobre essa partida. Ai, ai, se Deus quiser, felizes, se Deus quiser, comemorando. Assim espero. Beijo no coração e até mais tarde.